o time tem que ser autossustentável. Seria muito fácil a gente gastar muito e ser promovido rápido com um budget, né, pagando salários de 2, 3, 4, 5 vezes que a média dos times da nossa divisão. O que vai acontecer? A gente vai ser promovido, vai chegar lá na frente, a conta vai estar enorme, e o público, porque o time está se formando, ganhando fãs, etc., a receita vai ser baixa. E vai ser um clube que vai gerar caminhões de prejuízo, você vai ter que colocar débito nele para se sustentar, e aí vira como tantas outras histórias que você já viu falar na Inglaterra, no Brasil, estão rolando em todo lugar. Guilherme Deca, ele é CEO e fundador da VO2 Capital. Deca, primeiro, seja muito bem-vindo ao Esporte Executivo. Você não está falando aqui de São Paulo, você está longe, né, Deca? Tô aqui em Connecticut, no estado de Connecticut, aqui nos Estados Unidos. Não, obrigado pela oportunidade aí para a gente poder falar do nosso projeto aí, da nossa aventura. Pois é. Então, é uma aventura, mas não é uma aventura aventureira, né? Isso que é interessante. Deca, para as pessoas entenderem, você está nos Estados Unidos, mas vocês têm um movimento novo, bastante novo e incisivo no futebol na Inglaterra. O que está acontecendo, Deca? É isso aí. Na verdade, nossa empresa VO2 Capital é um family office, né? Eu trabalho em finanças faz mais de 20 anos, dos quais os últimos 12, 13 aqui nos Estados Unidos. E sempre fui um apaixonado por futebol, principalmente futebol europeu. Sempre existiu a vontade de fazer um investimento no futebol europeu. Nunca tinha acontecido a oportunidade, nem tempo nem oportunidade. E via um cliente nosso que trabalha com esportes, a gente pegou um contato de uma pessoa que estava vendendo um time na Inglaterra. Olhamos aquele time não era para gente. Olhamos vários outros e como aqui na Inglaterra, como aí, não é fácil ganhar dinheiro com futebol, a maioria desses times está numa situação financeira muito difícil, principalmente por causa do Covid. Olhamos várias equipes, todas elas tinham alguns problemas todos similares e outros problemas específicos, mais idiosincráticos. E aí, finalmente, achamos o nosso parceiro ideal, que foi o Wakefield AFC, na região de Yorkshire, na Inglaterra. Tá. Primeiro que eu portuguesei o nome, né? Eu falei VO2, VO2, ok. Não, tudo bem, tá certo. Eu portuguesei porque estou falando com o público aqui, público no Brasil. Eu te fiz uma pergunta, né, numa outra vez que a gente conversou antes de gravar hoje, muito relativa a por que a Inglaterra? Porque você fala assim, assim como no Brasil, aqui é difícil ganhar dinheiro com futebol, você não mora na Inglaterra, a gente fala assim, não, é geográfico, né? O cara já está morando ali. Por que você foi vasculhar a Inglaterra? Tá. Bom, dois motivos principais. Eu trabalhei em Londres, a Inglaterra é um lugar que eu gosto bastante, é o berço do futebol. E o futebol inglês, se você olha a pirâmide da Inglaterra, tem uma característica interessante. Você tem muitos times antigos em cidades pequenas e existe toda aquela cultura do futebol, né? E até o futebol profissional, futebol semi-profissional, futebol amador, cidades pequenas, todo mundo se juntando para ir no jogo, um público apaixonado. Eu, particularmente, sou fã da Juventus, até acompanhei na minha vida crescendo mais futebol italiano que futebol inglês. Sempre depois da Copa de 90, Gascoigne, Dave Platt, John Barnes, toda essa geração é uma geração que eu gostava muito, mas foi meio que a cultura e o fato do futebol ser um pouco mais organizado, apesar de novo que tem seus desafios financeiros e de estrutura, como todo lugar no Brasil, inclusive, era o caminho para fazer as coisas era um pouco mais claro para mim. Então, foi uma questão de cultural e uma questão de organização também. A gente fala inglês, estou nos Estados Unidos, enfim, tem uma série de fatores que facilitaram esse investimento. Quando a gente olha para o futebol inglês, tem algumas divisões, né? Diferente do Brasil, para quem não conhece muito, a gente pode falar aqui específico do futebol, o Brasil tem 4 nacionais e tem os regionais. No inglês, não. São várias divisões, todas elas de caráter nacional. O clube de vocês está no equivalente à 10ª, é isso?
Isso. São 15. Na verdade, quando a gente começou esse projeto, foi uma coisa muito curiosa. O primeiro time que a gente olhou foi na terceira divisão, depois olhou na quarta, depois olhou 2 na quinta. E o que você acaba descobrindo, que foi muito curioso, para a gente já aprendeu muito, né? Quanto que os jogadores nessa divisão ganham, quanto você consegue fazer de social media, quanto você consegue fazer de gates, né? Que eles chamam de bilheteria. E o que você percebe é que esse meio do caminho é o pior lugar, porque é um lugar, terceira, quarta, quinta divisão, que o salário já é muito alto dos jogadores, é muito competitivo, mas o dinheiro da televisão é muito baixo. Você não consegue colocar muita gente no estádio. A gente chegou a olhar um desses times da quinta divisão que a gente olhava, perdia 2 milhões de pounds por ano e só trabalhando com voluntário, nem pagava quase ninguém para trabalhar lá, então assim, a gente não tinha como tocar e a gente acabou indo mais para baixo do que a gente gostaria por 2 razões. Uma que a gente achou na cidade de Wakefield, a maior cidade da Inglaterra, ser um time profissional. O Brasil, obviamente, está falando de... As regiões metropolitanas são muito grandes, vai parecer pequeno o que eu estou falando aqui, é uma região metropolitana de 300 mil pessoas, mas que para a Inglaterra é muito grande. Para você ter uma referência, o Burnley, que joga na Premier League, é de uma cidade que tem menos de 100 mil habitantes, né? É um time de Premier League. Então, isso é um size relevante para a Inglaterra. E não tinha dívida, porque ele está ressurgindo de um clube que faliu. Então ele foi liquidado, ele não tem dívida, ele tem um time de management muito legal. Chris Turner, que jogou no Manchester United, foi técnico do Sheffield Wednesday, jogou no Manchester United embaixo do Alex Ferguson. O Adam Lockwood, que é o nosso técnico do time principal, jogou profissionalmente como zagueiro do Doncaster Rovers. Então tinha um time de técnicos muito bom, uma academia muito legal, sem dívida, numa região metropolitana grande. Então a gente falou, bom, vai começar um pouco mais atrás do que a gente gostaria, mas a gente é humilde também para saber que uma coisa é ser fã de futebol e outra coisa é trabalhar com futebol. A gente tem muito que aprender, é até, de certa forma, uma oportunidade da gente começar um pouco mais embaixo, de forma mais humilde, e aprendendo e fazendo os erros e aprendendo conforme o time for crescendo. E isso é muito, assim, é muito interessante de ouvir. Pode parecer piegas, Deca, mas essa humildade que você fala é fundamental no futebol. O futebol, isso no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a gente pode tentar implantar. Eu falo muito com o César Grafietti, consultor do Itaú, um gênio e tal. E a gente fala o seguinte, que é fundamental tentar levar questões do universo corporativo e empresarial do futebol. É fundamental. Mas também a gente não pode desprezar peculiaridades do futebol. Se você faz isso, você também incorre em erro, né? E aí você fala assim, pô, a gente talvez tenha que voltar um pouco atrás para chegar na nossa meta. Qual é a tua meta? Assim, quando você fala assim, pô, quero então chegar na primeira, na segunda, na terceira, quero chegar na quinta, vender. O que passa pela tua cabeça? Qual é a tua intenção? Tá, a nossa intenção é, nos primeiros 3, 4, 5 anos, ser promovido rapidamente, né? Ser promovido todo ano e tentar chegar na liga profissional em 20 anos, seria o meu gol. Apesar de estar precisando de 5 promoções, a gente está colocando um target bem modesto. A gente espera chegar antes, mas acho que nos próximos 20 anos a gente gostaria de chegar lá. Aí você me pergunta, pô, por que você está colocando o target tão lá na frente? Né? É porque eu quero criar uma estrutura dentro do clube diferente de tudo que está rolando aí, inclusive na Premier League, e não porque eu sou nenhum gênio, é porque justamente o que você falou é trazer um conceito de business para o futebol, que é o time tem que ser autossustentável. Seria muito fácil a gente gastar muito e ser promovido rápido um budget, né, pagando salários de 2, 3, 4, 5 vezes que a média dos times da nossa divisão. O que vai acontecer? A gente vai ser promovido, vai chegar lá na frente, a conta vai estar enorme e o público, porque o time está se formando, ganhando fãs, etc., a receita vai ser baixa. E vai ser um clube que vai gerar caminhões de prejuízo, você vai ter que colocar débito nele para se sustentar, e aí vira como tantas outras histórias que você já viu falar na Inglaterra, no Brasil, estão rolando em todo lugar. Então, o que a gente falou? Não, vamos expandir a academia, vamos fazer um centro de treinamento que gere receita e que a gente não tem que pagar para treinar, vamos arrumar um deal legal com o estádio e vamos ser promovido um pouco mais devagar para que essas outras áreas de negócio que estão em volta do clube possam florescer e gerar uma receita que ajude
o time ficar minimamente sustentável. Sim, precisa do meu dinheiro para sobreviver, sem dúvida. Mas uma coisa, você pode fechar um pouco esse gap, né, de prejuízo, e em algum momento ele começa a andar sozinho, porque o meu gol, na verdade, não é vender. Eu gostaria de ficar com esse clube até eu ter saúde para cuidar, né, e depois ele continuar mesmo sem mim. E a única forma que ele vai continuar é se ele for autossustentável. Se ele não for autossustentável, ele sempre vai precisar de um dono escrevendo cheque ou colocar um monte de dívida, que, como você sabe, aí tem casos e casos do resultado final para clubes pequenos, a hora que você coloca muita dívida. E vai acabar repetindo a história de tantos outros clubes que já existem, inclusive o motivo pelo qual você não comprou outros e sim comprou esse. Né? Exato. Eu vou acabar deixando eles virarem da mesma forma. Eu vi clubes que o dono pegou o estádio de colateral e fez empréstimo para o clube. Agora o clube não tem mais estádio, deve dinheiro para o dono. E aí, qual é o futuro? Né? Isso é um ativo da comunidade. Eu vejo esses times como um ativo da comunidade. Se você está depredando o ativo da comunidade, o que você está deixando para trás? Você não está deixando nada. E a gente quer trazer muito a comunidade junto com a nossa academia para jovens, time feminino, o nosso time sub-18 já joga na Junior Premier League. Então, assim, a gente já tem alguns planos para trazer essa comunidade para dentro e, com o tempo, construindo algumas, né, avenidas de receita que possam ajudar o clube a ser bem sucedido. E essa é uma dúvida que eu tenho, Deca. Você tem que trazer a comunidade. Eu queria saber como é que foi a receptividade das pessoas, da comunidade no clube. Por quê? Você me corrija se eu estiver errado, eu não moro nos Estados Unidos, nem tenho um clube na Inglaterra. Mas, de uma forma geral, para os ingleses receberem informação assim, olha, um grupo norte-americano está vindo aqui colocar dinheiro. Isso causa um pouco de problema, no aspecto, não é nem financeiro, não. É um problema até de engajamento. Como é que vocês estão apresentando assim? Não, pô, sou brasileiro, calma que eu sou brasileiro. Como é que está sendo essa apresentação, essa troca de conversa com eles para minimizar esse impacto? Pô, você matou, exatamente isso. É primeiro falar, olha, eu tenho passaporte americano, meus filhos são americanos, eu moro aqui faz muito tempo, mas a gente jamais se apresenta no futebol como um americano. Isso é um negativo enorme na Inglaterra. E se você lê a imprensa inglesa, até a própria cobertura que o Manchester United e o Arsenal recebem por ter donos americanos é extremamente negativa. Os fãs odeiam, né? Os Glazers e os Kroenkes lá, o Kroenke é do Arsenal e o Glazer é do Manchester United. Então a gente sempre tem muito cuidado de falar, olha, a gente é brasileiro, a gente gosta de futebol, a gente quer ter um bom futebol no campo, a gente quer que a sua experiência aí no jogo, num sábado, né? Nós jogamos no sábado à tarde, seja uma experiência legal, que você queira levar seus filhos, que a cerveja seja boa, que tem uma torta boa, que eles comem na Inglaterra, gostam de comer torta quando vai assistir o jogo, que a sua experiência de vir aqui seja legal, para que esse vire o programa da cidade num sábado à tarde. Não é, a gente não está aqui para brincar de Championship Manager só e falar, olha, a gente vai botar um monte de dinheiro e comprar mais jogador, por isso você deveria vir aqui. Porque acho que isso passa a imagem errada. Acho que outras pessoas em times pequenos, da 19ª, 8ª, 7ª divisão, já fizeram isso. E sempre encontrou muita resistência, tanto dos fãs como dos outros clubes. Né? Porque, olha, esse cara, esse tipo Patinhas aí vai querer colocar um pouquinho mais de dinheiro para ser promovido rápido e se autopromover. É uma coisa que a gente não procura não fazer. Inclusive, eu faço questão de, apesar da gente dar todas as diretrizes, tanto do futebol como de negócio, a cara do clube, a gente mantém as pessoas locais como a cara do clube. A gente acha muito importante que pessoas locais que vão no café, que negociam patrocínio com as caridades locais, com a loja, com a ótica local, que é um dos nossos patrocinadores, que essas pessoas têm que ser locais justamente para engajar as famílias, as comunidades a participarem do projeto. E como identidade, o que você imagina? Assim, tá? Você fala de um processo de conversa, né? De trazer as lojas, as marcas, as pessoas da comunidade. Mas quem vocês serão? Você fala assim, pô, é um clube que já existiu, que está renascendo. Qual é a nova identidade do clube? Né? É uma identidade de um clube investidor? É de um clube que vai crescer com a sociedade? Que você fala assim, pô, eu quero que ele seja autossustentável. Como é que você está imaginando essa construção, Deca? Tá. Tem dois pilares que são super importantes para a gente. Um é a parte de dados. Né? A gente quer
criar uma área de estatística e dados de avaliar futebol e jogadores muito forte. A gente já comprou as câmeras para track os nossos jogadores, já temos com nossos quantos que eu estou usando da Virtual Capital, obviamente o clube não tem como criar essa infraestrutura no momento para criar toda a parte de analítica. Por quê? Porque a gente acha que o futebol não é uma questão de não errar. Você vê o Manchester City gasta na média 40, 50 milhões de pounds por jogadores e erra, né? Contratou Mangalá, já contratou jogador que não consegue jogar. Então a questão do futebol, na nossa visão, não é não errar, é quem erra menos, e não só quem erra menos. Qual é o tamanho do nosso erro? Porque não adianta, às vezes você pode errar pouco, mas quando você erra muito grande. Então, como é o tamanho do nosso erro, né, dos jogadores que a gente contrata, dos jogadores que a gente vai vender, e quantas vezes a gente erra. Então, para a gente é muito importante esse primeiro ano, esse time que vai jogar esse ano é um time muito melhor que o do ano passado, mas não é o time com a nossa cara. O time com a nossa cara vai ter um certo esquema tático, a gente vai recrutar um certo tipo de jogador, que são jogadores jovens, que foram liberados por academias de times profissionais. Então, por exemplo, nosso lateral direito jogava no Leeds Sub-19. Então, assim, a gente quer trazer jogadores do Doncaster, de times profissionais locais como Barnsley, Doncaster Rovers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Leeds United, caras que foram liberados pelo Sub-19, Sub-23. Dá para eles treinamento profissional, academia, nutrição, bons técnicos para eles ajudarem a gente e no processo eles serem, né, jogarem e serem vistos por outras equipes e poderem continuar com a carreira deles, né, se eles tiverem mais potencial do que a nossa divisão. A segunda parte que a gente tem, fora a parte da parte da analítica, da nossa identidade, é que a gente realmente, quando a gente fala de comunidade envolvida, 15% do clube sempre vai ser dos torcedores. A gente vende share para torcedor local. O nosso objetivo não é sócio torcedor que só paga ingresso, é sócio mesmo. Você tem 15% do clube é deles. Se um dia a gente vender o clube por milhões, não é a nossa ideia, mas você tem um investimento no clube. A gente quer que todo mundo faça parte dessa aventura aí com a gente, que é um modelo muito diferente. Eu acho que principalmente depois de Super League e outras conversas que tiveram por ali, acho que o fã se sente muito marginalizado. E a gente não quer que, porque o fundo é um time de um cara que tem um family office, que trabalhava em hedge fund na Inglaterra, tá bom, é mais um produto, é mais um time igual a todos esses. A gente quer mostrar que a gente é realmente o fã em primeiro lugar, dentro da nossa estrutura ali de negócio. Deixa eu fazer uma pergunta honesta mesmo. Um jogador da 10ª divisão na Inglaterra vive do futebol ou ele precisa... Não vive, não vive. Você tem eu aprendi muito, é uma coisa muito interessante. Você quase que divide o elenco em dois. Existem os garotos que acabaram de cair do Leeds United, Sub-19, etc., que ainda têm o sonho de ser profissional e eles ainda estão com uma ajuda da família, sacrifício próprio, treinando que nem louco, falando, cara, o que eu preciso, eu dei azar, eu me machuquei, o técnico não gostava de mim, eu não fui bem na temporada passada, eles ainda estão tentando. E às vezes dá certo, né? O Jimmy Vardy jogou na nossa divisão antes de ir para o Fleetwood, depois foi para o Halifax, e eu acho que daí foi para o Leeds ou vice-versa. E aí, então, existe esse tipo de cara. Existe um outro cara que já foi muito bom, mas ele está com 25, 26, 27, 28 anos de idade, ele é um ótimo jogador, mas ele falou, pô, eu não vou ganhar a vida fazendo futebol, mas eu acho legal ganhar, né? Porque a gente paga para o cara jogar. Eu posso fazer alguma outra coisa da vida e eu ainda consigo jogar futebol e fazer uma receita extra com o futebol. Os jogadores vão começar a ganhar vida com o futebol a partir da 5ª, 6ª divisão. Você, dependendo da região da Inglaterra, obviamente, se for um time logo fora de Londres, que o custo de vida é caro, isso vai ser mais difícil, mas em Yorkshire, na 5ª divisão, com certeza na 6ª divisão, talvez você ganhe um salário semanal que consiga te sustentar realmente. Você não vai ficar rico, mas você vai conseguir se sustentar jogando bola. Eu não sei se você pode falar quanto que vocês aportaram para comprar o clube, mas a folha salarial acho que é uma coisa que você pode falar. Qual é o investimento que vocês vão ter, o mensal ou anual, para manter o clube?
Esse ano a gente está pensando em alguma coisa entre 70 e 100 mil pounds, e isso vai subir no ano que vem para 125, 150, e isso vai chegar lá na quinta divisão por volta de 1,5 milhão de pounds. E aí, a hora que você chega na EFL, que eles chamam, né, na English Football League, que é na quarta, aí o negócio sai completamente de controle. Aí tem um crescimento exponencial. Mas o futebol está mudando. Por isso, Né? por isso precisa chegar autossustentável até a quinta, né, Deca? Tem que chegar sustentável até lá. Porque senão você já começa muito caro e você não fez a base. E aí você não tem nada. Na verdade, você tem que ficar tirando do bolso para pagar salário. É engraçado. O futebol é emoção. Acho que isso eu já vi até nas nossas reuniões. Todo mundo quer estourar budget na hora que vê um cara bom, né? A disciplina tem muito. A gente tem, né? O nosso papel é manter todo mundo dentro da nossa estrutura de negócio, mas você consegue, hoje em dia, trabalhando com futebol, consigo ver perfeitamente como os clubes estouram as finanças. Não é fácil não é muito difícil de ver como é que isso acontece quando você está lá no dia a dia. Não, e aí você tem critérios objetivos, certamente você tem critérios objetivos, mas o subjetivo no futebol também é muito forte, né? Muito forte, muito forte. Por exemplo, esse lateral direito que a gente tem que era do Leeds Sub-19, uma das razões que acabou dando um casamento legal foi que ele era um cara que morava perto, ele quer continuar estudando e jogando, porque ele sabe que tem uma chance que a carreira dele de futebol não dê certo. Então, ele tem talento para jogar umas 4 divisões para cima da nossa, com certeza, 3 ou 4 divisões para cima da nossa. Mas ele entendeu que, pessoalmente, a gente era um bom match. Por quê? Porque a gente é sério. Né? Como eu falei, a gente tem um Chris Turner, é um cara sério, o Adam é um cara sério, a gente está colocando recurso. O nosso centro de treinamento, a qualidade do nosso estádio sem treinamento é de 3, 4 divisões para cima, em termos de qualidade, se não mais. Então, essa galera jovem fala, pô, é um bom match para mim, e a gente também quer essas pessoas que querem trabalhar duro, que querem apostar na carreira. Até uma coisa que, se você me perguntar, qual é o grande... O que você pode trazer da sua carreira de finanças para o clube? Né? Uma coisa que eu falo para todo mundo, que sempre me serviu bem, que eu passo para meus filhos, passo para o clube, fiz a minha carreira inteira, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de work hard, be humble, né? Que é trabalha duro e seja humilde. Todo dia a gente tem que acordar e trabalhar sério, treinar, tratar as famílias que pagam a academia decentemente, com transparência, fazer o melhor trabalho possível e, ao mesmo tempo, ser humilde para saber que, por mais que a gente aprenda, vai ter mais coisa para aprender, né? O Guardiola está aprendendo coisa hoje, né? O Marcelo Bielsa está aprendendo coisa hoje. Então, assim, a gente sempre tem que estar tentando melhorar. O futebol hoje em dia é muito dinâmico. Você vê times como o Brentford, eles hoje em dia scout na 7ª, 8ª, 9ª divisão. Então, a coisa está cada vez mais competitiva e você tem que realmente estar sempre se atualizando, sempre indo atrás de informação e entender que, por mais que você saiba, você não sabe nada. Basicamente, essa é a nossa, máxima, teoria. Né? É a nossa máxima. Na 10ª divisão, já dá para ganhar receita com transações de jogadores? Ou é uma coisa assim, pô, eu fecho o contrato por um ano, pô, na próxima ele vai fechar com outro, você deixa de ter renda. Como é que você consegue organizar isso? A partir da próxima divisão vai ser mais fácil. Eu consigo fazer contratos mais fortes legalmente. Eu recebo uma compensação hoje em dia, mas é muito ruim perto do que poderia ser. Agora, a partir da divisão que vem, por isso é muito importante que a gente seja promovido esse ano, é muito importante que a gente... Aí a gente pode fazer contratos de 3 anos, a gente pode fazer contratos mais longos. Hoje, até para a gente ser mais atrativo para recrutamento, a gente procura muito fazer contratos de 1 ano. Porque o cara, como a gente está muito lá embaixo, se ele comer a bola, eu não quero segurar ninguém de ir para uma divisão mais para cima. Agora, na verdade, a gente quer ser atrativo para jogador e no ano que vem a gente vai ter o elenco que eu realmente quero. O elenco desse ano é um mix do que existia e algumas melhorias que a gente está trazendo para a mesa. Eu falo muito com o Deca. A decisão é da VO2. Como é que vocês conseguiram internamente dividir isso? Eu sei que, de alguma forma, pô, você é o CEO e você é o fundador, então... Mas eu também sei, embora eu não tenha um fundo de capital como esse,
que justamente por vocês chegarem no patamar que vocês chegaram, fundos como esse não tem uma decisão top-down tão clara assim, né? Então, existe uma conversa, você não chegou um dia e falou assim, olha, a gente acordei aqui e defini, não é assim que funciona, me corrija se eu estiver errado. Como é que foi essa conversa internamente com o fundo, Deca? Bom, tiveram duas conversas, uma com interna e uma externa com os clientes. A interna foi com os funcionários e os sócios da empresa para convencer a investir em futebol. Como você sabe, futebol não é investimento. Você olha 100 times, 98 estão perdendo dinheiro, né? E eu estou sendo generoso, se não for 100. Então, o que acontece? Existia a venda da tese de que se a gente fizer com analytics, né, com da análise de dados, se a gente for responsável e seguir o modelo, e se a gente criar esses outros negócios em volta do clube, isso para de pé. Essa foi a primeira venda. A segunda venda foi uma venda externa para os nossos clientes, que foi, e é por isso que eu mantive o CEO, eu mantive o diretor de futebol e falei, olha, pessoal, eu sou apaixonado por isso, eu vou participar das reuniões do clube, mas o clube, para mim, é como ter mais uma família no Family Office. Eu vou falar com eles todo dia ou toda semana, assim como eu falo com os nossos clientes. Eu não vou estar lá no dia a dia. Né? Isso foi muito importante, eu passar o conforto que quem está negociando um contrato de patrocínio não sou eu, tem um CEO e a gente tem um diretor de futebol. E mesmo a gente tomando conta do clube, eu não quero tirar essa estrutura. O clube vai ter sempre um CEO, porque o dia que eu resolver, ou eu, ou qualquer pessoa da VO2 resolver assumir essa função, isso vira um trabalho full-time. Não tem como você rodar um time de futebol em 1 hora por dia. Mesmo um time tão embaixo da gente, a complexidade de jogador que não quer jogar, o cara não aparece, recebeu proposta, todos os jogadores que a gente tem que olhar dos outros times, patrocínio, organizar o jogo, voluntário, enfim. São muitas peças que se mexem ao mesmo tempo que não seria possível fazer isso de outra forma que não colocar um time executivo lá para rodar a equipe. O executivo, então, não é profissional. Você falou que os jogadores nem todos conseguem sobreviver disso, mas a tua equipe gestora é uma equipe dedicada ao clube. Ela alguns são, alguns não. A verdade é que o futebol é muito cruel nesse aspecto para quem quer trabalhar com futebol. Uma coisa que eu aprendi é muita gente quer e poucos times podem pagar um salário que você vai viver disso. E eu tô te falando assim, é muito alto. Tem algumas funções num clube de terceira, quarta divisão na Inglaterra. Nós estamos falando em clubes grandes, né? Em termos de budget, é maior que muitos times da primeira divisão do Brasil, que as pessoas não conseguem viver do futebol. Talvez ela precise de um outro emprego e o futebol, etc. O futebol por ter uma oferta muito grande de gente querendo trabalhar no futebol, os salários de quem trabalha no futebol, mesmo na Inglaterra, são muito baixos, são muito ruins. A gente tem de certa forma, todo mundo ali é part-time. A gente tem um cara full-time, mas que a gente acha muito importante para o clube. Mas infelizmente, tanto por uma questão financeira como uma questão da própria estrutura do futebol, todo isso mundo não trabalhando duro part-time para que vire full-time, vai. Para que vire full-time, exatamente isso. Então, por exemplo, um bom exemplo é um scouting, né? Que eles chamam de scouting na Inglaterra, que é o olheiro. A gente tem 2 olheiros. Eles ficam andando, tudo que é pegando o carro, dirigindo de lá para cá. Olha o Derby County sub-23, olha o Leeds sub-23, pega esse, fala com o pai do cara. Ele é pago por performance, né? Se a gente assina um cara, ele recebe, obviamente, mas o objetivo dele é falar, olha quantos jogadores bons eu te achei, me faça full time. É isso que você falou, acho que o objetivo de todo mundo é estar lá, e a gente gostaria de fazer isso desde que a academia, a gente está movendo, a academia é o nosso sub-18 até o nosso sub-8. A academia a gente quer mover no ano que vem para pelo menos a direção da academia ser full time, porque para a gente a academia é meio que o coração ali do clube, porque você descobre que quem vai no jogo no sábado são as crianças, são as famílias de quem joga na academia, porque ele já tem aquela identidade com o clube, né? Ele já joga no clube no sub-12, no sub-14, no sub-16, vai, leva os amiguinhos, é uma base que você vai formando que é importante para a criação da imagem, do próprio conceito do clube dentro de Wakefield. Para a gente terminar nosso papo, eu conversei com o Flávio Augusto ano passado aqui, ele ainda não tinha vendido o Orlando. Na entrevista aqui para o Esporte Executivo,
ele foi muito claro, muito transparente, assim, de que ele gostava de futebol, mas ele resolveu fazer o movimento que ele fez no Orlando porque ele viu como uma grande oportunidade de negócio. Falou, olha, Uhum. eu gosto de futebol, não é que ele não gostava, ele gosta, mas nunca teve, não era um sonho dele, mas ele olhou com o time de negócios que ele tem e falou, caramba, olha essa oportunidade, foi lá e abraçou. Por que você não é um Flávio Augusto da Inglaterra? Por que, além do fato de você gostar, você falou, pô, isso é uma paixão, a gente até começou que você jogava lá os aplicativos, né, os managers, quando era mais moleque e tal. Por que você não é? Porque, cara, eu não estou comparando técnica, tá, Deca? Eu estou Sim, comparando sim, o perfil de entrada no futebol. sim. Por dois motivos. Um, porque eu acho que tem investimentos melhores na Europa em geral para fazer dinheiro e aqui nos Estados Unidos do que futebol. Tanto é que eu recomendo para meus clientes uma série de investimentos e nenhum deles tá ligado ao esporte. Eu acho que a MLS e a própria Liga nos Estados Unidos teve uma oportunidade alguns anos atrás, era barato, está ficando caro agora, e acho que tem uma série de dificuldades, como você está vendo com o Inter Miami, do David Beckham. E então, assim, e a segunda coisa é que é uma coisa que eu quero fazer pela paixão e também para provar um pouco a teoria ali, né? A gente passou a vida inteira odiando futebol e todo mundo acha que é melhor que o técnico do seu próprio time. Eu acho que eu sei consertar o São Paulo, por exemplo, né? Eu como São Paulino, eu acho que eu poderia administrar o São Paulo 1000 vezes melhor que a administração do São Paulo. Essa é uma chance de tentar fazer na prática uma coisa que todo fã de futebol sonha em fazer. E a gente, obviamente, com tudo que a gente está fazendo, a valuation do clube hoje é muito melhor do que em dezembro, janeiro, quando a gente comprou. A gente estabilizou uma série de coisas. A gente está gerando um monte de receita que a gente não gera. Algum momento a gente aceitaria dinheiro de terceiro para participar do projeto com a gente, sem dúvida, mas nunca seria para a gente ganhar grana, seria para trazer outros apaixonados pelo futebol para ajudar a impulsionar, porque esse cheque, essa conta, cada vez que você é mais bem sucedido, vai ficar mais caro. Tá. Deca, prazer te receber aqui. Eu espero que você tenha um sucesso imenso na sua jornada. Há de dar muito certo, meu cara. Valeu, muito obrigado pela oportunidade de falar do Wakefield e sigam a gente no social media. Aí a gente vai começar a publicar mais, vai começar mais vídeo, vai colocar mais coisas, vamos precisar documentar a nossa aventura aí para o pessoal ver a nossa progressão. Uma coisa que a gente pode fazer é marcar essa conversa ao longo dos anos. Então a gente está tendo essa primeira conversa agora, há pouquinho tempo que você fez o aporte. A gente conversa aqui, sei lá, um ano e qualquer coisa e vê esse crescimento. Vai ser bacana. Legal, um maior prazer conversar com você. Obrigado pela oportunidade. Valeu, obrigado, Deca. Vocês que nos acompanham até agora, foi um prazer. Um abraço e até a próxima.